Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos diretamente nessa casa, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação. De fato, nós estamos tratando de vários problemas na cidade de Bauru, que eu acredito que a maioria não gostasse de estar abordando. Esses dias eu viajei para São Paulo e na volta eu vinha ouvindo uma música muito antiga, mas que retrata bem a situação da população brasileira. Muita gente não entendeu essa música, eu já usei ela uma vez aqui, que é uma música de um dos maiores poetas brasileiros, chamado Chico Buarque de Holanda. De certa forma, a população brasileira é a Geni. Ela apanha de todo lado. Mas de 2 em 2 anos, aparecem vários zepelins. E de dentro dos zepelins, cada um com uma pequena sigla, apresentam uma série de saídas milagrosas para essa população, e ela, em fileira, se dirige para as escolas e vai lá acreditando no capitão do zeppelin. Depois que ela coloca digita o dedinho e o númerozinho lá, o capitão manda destruir. Eu não vou falar os termos que tem na música aqui, porque senão, do jeito que as coisas andam na sociedade brasileira, com um grande retrocesso cultural, eu poderia sofrer uma campanha por falta de decoro parlamentar. Mas que se joga bosta na Geni, que é a população aqui da cidade, joga. Senão, vejamos, o problema aqui não é de ter bom senso, não é de ter mau senso. O problema aqui é exatamente o seguinte: a prática da maioria dos médicos de não cumprir sua jornada de trabalho diária pode ser caracterizada como abandono de função. Pois ao funcionário público que ocupa determinado cargo, ele deve prestar serviços essenciais à população, de forma que, o largando, o abandonando, sem orientador, sem alterar o superior hierárquico, enfim, sem dar satisfação do seu ato, para que uma substituição seja providenciada, comete delito previsto nesse tipo penal. Uma outra coisa é que na matéria publicada no Jornal da Cidade, tanto o chefe do executivo como o secretário admitem que conhecem esse problema. E aí nós temos uma outra situação. Se aquele que recebeu o poder emanado do voto para ser responsável pelos serviços públicos não agirem, a prática pode ser caracterizada como prevaricação, que ocorre quando o funcionário público retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou o pratica violando o dever funcional para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Isso também pode ser caracterizado como condescendência criminosa. Como o prefeito não deve se envolver em problemas de natureza ou sentimento pessoal, cabe a ele, como chefe do executivo, fazer aquilo que é sua obrigação de fazer. Há 2 situações bem claras para essa situação. A primeira, o funcionário público que, em razão de sua competência, deixa de responsabilizar outro funcionário que cometeu alguma infração. Funcionário público que, por faltar competência para responsabilizar o infrator, não leva o fato a conhecimento de autoridade competente. Em ambos os casos, o funcionário público deixa de realizar o ato em razão de indulgência, ou seja, tolerância ou benevolência. Nesta hipótese, esse funcionário público está cometendo e praticando um delito de condescendência criminosa. Com devido respeito, vereador Marcos, não há que se fazer pesquisa de atendimento
das unidades básicas da cidade de Bauru. O resultado de quem busca a atenção básica e a saúde pública na cidade de Bauru é de conhecimento de quem vive nessa cidade, de quem conhece essa cidade, de quem dialoga com as pessoas normais dessa cidade. Por inúmeras vezes, nessa tribuna durante o mandato passado, nós insistimos que uma política de saúde que pudesse minimamente garantir os direitos da população deveria começar com investimentos maciços na rede básica e de atenção básica. A começar por uma situação indigna, desumana, que fere qualquer direito de um animal racional. Porque o animal racional, ele tem consciência do sofrimento que lhe é imposto por outro animal racional, que é e que são, vereador Sakai, as filas abomináveis que existem nas unidades básicas de saúde. Por fim, não é absolutamente verdadeiro que os médicos ganham uma mixaria. Mixaria quem recebe é a maioria da população brasileira, inclusive dos servidores municipais, que trabalham em péssimas condições de trabalho, que não recebem adicional de periculosidade e insalubridade, que são obrigados a realizar hora extra e não marcar o ponto. Eu gostaria de saber se essa indulgência, essa tolerância, essa busca de diálogo para convencer um servidor público que de livre e espontânea vontade prestou um concurso para atuar no serviço público, fosse em razão a outras categorias profissionais. Nós temos 6.000 servidores públicos aqui em Bauru. Se isso virar regra, e o patrão, seja ele público ou privado, não pode tratar de forma diferente os mesmos trabalhadores, sob pena de ser incurso na lei, responder em juízo por assédio moral e discriminação. Todos os servidores de Bauru, enquanto não resolverem os problemas dos médicos, podem trabalhar 50% de sua jornada. Eu gostaria de saber qual seria a reação da população se os motoristas que trabalham na coleta de lixo da Endurbe resolvessem trabalhar só 50% de sua jornada. Eu gostaria de saber se as enfermeiras, se as atendentes que trabalham nas unidades básicas de saúde também resolvessem trabalhar só 50% da sua jornada e mais, praticassem a jornada móvel e flexível. Elas dizerem ao patrão, que é o prefeito, que elas vão trabalhar 50% da sua jornada, a hora que quiserem, a quantidade de hora que quiserem. É bem verdade que o vereador Marcos fez um cálculo aqui. E cálculo sempre muito perigoso, vereador, com a devida vênia e com o devido respeito. Se eu faço um investimento numa carreira e trato essa questão como uma mercadoria, eu tenho que fazer uma análise antes de entrar no serviço público. Se eu investir R$120 mil numa universidade privada, porque a maioria dos médicos são formados nas universidades públicas, paga com o dinheiro dos impostos que ganha o lixeiro, que ganha, por exemplo, o metalúrgico e o mecânico, sem contar os cursos de aprimoramento que existem as bolsas do CAPES. Enfim, se é uma decisão pessoal, você saia do serviço público. Se você tem uma grande competência, você vai concorrer no mercado privado. Então lá você estabelece as regras de mercado, porque saúde não é mercadoria. Por fim, nós observamos que uma categoria privilegiada, existindo as exceções, transforma o serviço público num bico. Um bico altamente rentável. Porque se você passar 25 anos no serviço público, fazendo um atendimento precário à maioria da população, ao final de 25 anos, você pode ter uma poupuda aposentadoria, em média, de R$21 mil, como está aqui nas minhas mãos, o salário de todos os médicos que trabalham na prefeitura com tempo de serviço aonde trabalham. E o local que presta o serviço. O que nós temos que discutir aqui é
O servidor prestou um concurso público e tem que cumprir 4 horas de jornada. Esse é o diálogo que tem que fazer. Primeiro, eles cumprem a lei. Se não cumprir, o prefeito só tem uma alternativa: exonera bem do serviço público e, como foi decretado o estado de calamidade, ele pode se dirigir ao ministro da Saúde em caráter de emergência e buscar os médicos necessários para atender, sejam eles cubanos, americanos, franceses, espanhóis, como é o número de médicos que estão aí se integrando no programa Saúde da Família. O que não dá para aceitar é a indulgência com a categoria privilegiada, enquanto a maioria da população sofre e amarga desprezo e humilhação nas unidades básicas de saúde. Muito obrigado, senhor presidente.